E aí, pessoal, tudo certo? Hoje então resolvi trazer uma temática para vocês aí para complementar alguns de nossos estudos ao longo do canal, investigações também, sobre a questão do ego. E dessa vez então vou unir com a temática do gênio, que foi uma temática que eu já trouxe também a partir de outros vídeos com outros autores, reflexões, por exemplo, sobre Schopenhauer a respeito do gênio, do Nietzsche, etc., né? Então, essa é uma temática recorrente dentro da filosofia. Se a gente pegar, na verdade, desde os gregos, né? Se a gente pegar Aristóteles, já tinha um texto que é a Problemata de número, eu esqueci qual número é exatamente, mas chama-se O Gênio e a Melancolia. Inclusive, eu já escrevi um artigo acadêmico sobre este texto aí aristotélico, e ele de fato está preocupado com a constituição fisiológica e psíquica dos indivíduos que na época eram considerados geniais, digamos assim, né? E aí, inclusive, ele cita Sócrates, Platão, etc. Então, ou seja, né, é uma temática que se estende aí por todos os séculos, né, dentro da filosofia, e se acentua principalmente ali, eu acredito, a partir do século XVIII e XIX, né? Essa temática ela volta a ser muito recorrente. Então, aqui eu quero trazer um outro viés sobre isso, coisas que talvez não foram ainda colocadas aí, e associando também isso à questão da psicologia e alguns assuntos, inclusive, mais atuais sobre superdotação e daí em diante, e também fazer toda uma questão mais moral, de filosofia moral, né, quero dizer, a respeito aí das problemáticas que envolvem o ego e o gênio, de um ponto de vista também de uma crítica, né, de certos comportamentos aí, de certas coisas que eu venho observando, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa é lembrando, né, que, como eu já coloquei aí, dentro do que eu venho chamando de filosofia egóica, né, o ego não é o egóico. Então são coisas diferentes, embora tenham interdependências, tá? Então não vamos considerar aqui o ego como o egóico, né? O ego seria apenas uma parte daquilo que eu considero o egóico, né? O egóico seria algo muito mais completo, algo mais voltado como o todo corporal, né, que inclui o ego aí como uma parte. Então, as duas coisas têm uma relação, mas elas não são a mesma coisa, digamos assim, né? E isso eu já abordei em outros vídeos, então não vou especificar aqui. Então, o que me fez aí começar ou melhor, ter esse impulso, né, a criar justamente um vídeo sobre essa temática, o gênio e o ego? Porque eu venho convivendo, tá? Eu no meio aí artístico, eu venho convivendo há muitos anos com pessoas que têm uma inteligência muito alta. Claro, isso são raridades, né, dentro do meio artístico e dentro do meio científico também, né? Já convivi com pessoas muito inteligentes mesmo, assim. E, porém, todas essas pessoas, ou a maioria delas, eu fazendo uma espécie de análise psicológica delas, digamos assim, né? Eu sempre gosto ao me deparar com pessoas assim, e com todo tipo de pessoas, na verdade, observar essa questão psicológica, o comportamento em geral e daí em diante, né? Justamente como um meio a mais de se investigar as coisas, né? Fisiologicamente, filosoficamente e daí em diante, certo? Então, o que eu fui reparando é que com esse meu contato com essas pessoas muito inteligentes, né, eu percebi que a maioria delas possuem uma espécie de ego exacerbado, né? E isso às vezes gera até uma coisa ridícula, assim. Eu já presenciei, né, pessoas muito compositores, por exemplo, pessoas muito inteligentes, né, de um ponto de vista criativo elevado, pessoas às vezes que falam, sei lá, 8 línguas, né, pessoas que enfim, têm um conhecimento teórico vasto, são eruditas e daí em diante, né? E assim, a pessoa, a ponto da pessoa ela só conseguir falar coisas sobre ela mesma, se voltar para dentro de conversas para coisas apenas de si mesmo, como se fosse quase uma espécie de narcisismo, né? Mas eu não gosto de ficar falando narcisismo porque o conceito já está
muito desgastado, né? Porque a gente acabou levando esse conceito para dentro da cultura e ele perdeu a base psicológica mais séria dele, né? Mas vamos colocar aqui como uma espécie de, entre aspas, narcisismo, nesse aspecto apenas, né? Ou seja, como se a pessoa não conseguisse sair daquele campo voltado a si mesmo, né? E não conseguir perceber que ela está quase sendo ridícula diante dos outros de tanto ficar tentando se autoafirmar. Então, isso é muito interessante porque isso revela que muitas vezes as pessoas muito inteligentes, elas ao mesmo tempo não têm uma inteligência social capaz de perceber isso. Ou seja, eu estou sendo ridículo diante dos outros de tanto ficar falando coisas sobre mim mesmo, né? Tem até uma coisa que virou piada assim, entre uns colegas meus compositores, é que um compositor, não vou falar o nome obviamente, né, um cara de São Paulo, assim, muito requisitado dentro do meio da música erudita, música, enfim. Esse cara, ele, pra vocês terem ideia assim, do nível dessa espécie de egolatria que isso pode chegar, né? O cara é um professor, né? E ele, numa disciplina determinada, para uns amigos meus que estavam estudando lá, eu nunca fui aluno dele. Isso eles me contando, né? O cara não deu a disciplina, ele só passou para um aluno dele, mas provavelmente ele recebia o dinheiro, né, por estar ali da disciplina e já não participou da disciplina, não deu aula. Ele deveria ir pelo menos algumas aulas, ele não foi o semestre inteiro, isso numa faculdade federal. Não foi o semestre inteiro da aula. E aí teve uma aula específica lá, ou algumas aulas, né? Acho que foi uma aula específica, que alguém lá dos alunos trouxe uma música desse professor como exemplo, né? E aí foi muito engraçado a cena do povo descrevendo-a, porque o professor não apareceu na aula o semestre inteiro e na hora que eles tocaram essa música dele, durante uma aula lá do aluno que estava dando aula para ele do nada surge assim na porta, né? E fala assim: nossa, essa música é muito boa, né? Estão de parabéns por tocar essa música e tudo. E aí os caras ficaram surpresos assim, né? Como assim, né? O cara tipo, não apareceu o semestre inteiro, na hora que toca uma música dele, ele aparece e fala que a música dele mesmo é boa. E aí eu acho que ele entrou na sala e ficou só falando da música dele assim, tipo, não cumprimentou ninguém, não fez nada, só ficou falando da música dele, pegou e foi embora. Então é uma coisa assim, chega num nível absurdo, né? Parece até uma caricatura. Mas percebam que existe esse tipo de pessoa, né? E é um cara muito inteligente, assim, escreveu muitos livros, inclusive importantes dentro da música, de concerto contemporâneo e em diante. Então, assim, chega a ser uma coisa bizarra, né? Uma coisa caricatural até. E eu, pessoalmente, já conheci pessoas nesse nível, assim, deste autocentramento que não percebe o nível de ridículo que ele pode chegar, né? Então, quando eu falei ali que eu ia falar de um ponto de vista da filosofia moral também, de uma espécie de crítica do comportamento, é um pouco nesse sentido também, porque vocês vão ver que eu vou, de um lado, elogiar a questão do ego, né? Só que ele precisa de um limite para não chegar até o ridículo, tá? Porque isso é uma coisa, na verdade, danosa, porque inclusive esses alunos que estavam lá, os caras falaram que dali em diante eles começaram a odiar esse cara, né? Por que começaram a odiar? Porque o cara não foi dar nenhuma aula, né? Todo mundo queria conhecer ele, porque era um cara importante e tal, nunca o cara apareceu para dar aula e quando apareceu foi só para se autoelogiar e ir embora. Não, uma coisa quase chega a um nível absurdo, assim, né? Então, quer dizer, o ego para ele, com certeza, como vocês vão ver aqui na minha explicação, foi algo importante no sentido de uma conservação daquele eu criador, né? Porque sem isso também o cara provavelmente não teria chegado nesse nível criativo, nesse nível enfim, né, de produção de trabalhos mesmo daí em diante. Por outro lado, isso ultrapassou um nível que já não é suportável socialmente, vamos dizer assim, né? Isso exacerba-se até um ponto que a pessoa se torna ridícula. Então, quer dizer, deve haver um limite aí, né? E vamos ver um pouco disso também.
Então essa é a minha primeira aí, questão, só para ilustrar, né? Começar a ilustrar um pouco disso para vocês terem noção assim da onde se chega, né? Com isso aí. Aqui também vou aproveitar para introduzir uma diferença aí entre dois conceitos, tá? Que é o conceito de gênio, até porque o próprio título do vídeo é isso, né? E o conceito de superdotação ou superdotado, tá? É uma coisa que eu venho estudando aí com mais afinco, a questão dentro da psicologia da superdotação, e que a gente chama de superdotação altas habilidades, né? No Brasil é chamado disso, nem todos os países têm isso. Embora sejam coisas distintas, assim, né? É possível ter uma alta habilidade sem ser um superdotado, mas geralmente o superdotado ele vai ter alguma alta habilidade em algum ponto específico, né? Pode ser que não desenvolva, mas pode ser que ele desenvolva, né? Então ele vai ter uma alta habilidade em uma ou mais áreas, né? E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque também a gente tem que entender, na hora de falar de gênio, o que é o gênio. Então eu vou dizer para mim, tá? O que depois dos meus estudos, tanto da filosofia, da psicologia, etc., eu concebo como gênio. Até porque na cultura atual, o que acontece? Se vulgarizou a palavra gênio. Então, para qualquer Zé Ruela, né, as pessoas chegam e falam, o gênio, né? O cara, sei lá, toca 3 acordes de violão e cria ali uma cançãozinha, é gênio, né? Então, quer dizer, isso aí você rebaixa os verdadeiros gênios, né? Quem tem as verdadeiras altas capacidades, digamos assim, são rebaixados em função de um conceito, vamos dizer assim, democrático, né? Igualitarista de gênio, que na verdade é ridículo, né? Porque, então não use a palavra gênio, né? Usem outra coisa, né? Então, eu vou colocar aqui o que eu penso que a gente pode estabelecer como gênio para, a partir daí, sim, voltar com esse conceito enquanto um conceito que faça realmente sentido, né? E eu achei essa ponte aí dentro da superdotação. Então, basicamente, em resumo, o que eu concebo, né, filosoficamente aí, como o gênio. Quer dizer, a superdotação, ela deve ser uma precondição do gênio, certo? Talvez apenas em raros casos ela não esteja aí dentro como um meio para o gênio, né? Um meio fisiopsicológico para o gênio. Então, geralmente, os gênios eles são pessoas superdotadas, isso é possível diagnosticar através da psicologia. Só que o superdotado, ele ainda não é o gênio. Quer dizer, e aqui eu trago a definição de Schopenhauer, de que para uma pessoa ser gênio é preciso uma condição, qual seja a capacidade de ter criado uma obra imortal. Ou seja, basicamente, a gente só vai ser reconhecido, uma pessoa só pode ser reconhecida como gênio, digamos assim, se ela produz uma obra que é duradoura, ou tem um valor duradouro dentro da cultura, dentro da filosofia, dentro da arte, etc., né? Ou seja, o superdotado em si, ele ainda não é o gênio. Então, quer dizer, o superdotado é um grau, o gênio está acima ainda, porque ele é o superdotado que produziu uma obra mortal. Então, quer dizer, é uma exigência muito alta, né? Mas a gente tem que hierarquizar essas coisas para fazer essa exigência alta, né? Mesmo, para não sair chamando todo mundo de gênio, né? Então, é isso. Então, o próprio superdotado em si, se ele não produzir nada, ele não é genial só porque ele é um superdotado. Ele pode ser um superdotado e não fazer nada, né? E isso não tem relevância cultural, né? É só ele existir, certo? Então, o gênio ele se afirma enquanto alguém capaz de produzir uma obra que vai ser perene, ela vai ter um valor duradouro para a humanidade, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, isso é a minha definição atual de gênio, né? E enfim, então, e aí sobre a superdotação depois eu faço outros vídeos a respeito e tal, mas tem muita coisa no YouTube aí também para quem quiser entender, né? Mas eu estou conceitualizando aqui a questão do gênio, porque o próprio vídeo é sobre isso também, né? Então eu tenho que saber o que é o gênio, né? Do que ele está falando quando ele fala gênio, certo? Então eu estou falando disso. E aí, ponto 4, né? Isso tudo que eu estou olhando para cá, porque eu estou anotando, tudo isso eu anotei, né, em alguns pontos e estou seguindo aqui a lista dos pontos. Então, isso sobre o gênio e superdotação foi o terceiro ponto. Quarto ponto, né? Agora sim, então, da onde que vem a questão do ego e por que esse ego se junta com esse gênio, digamos assim,
E é muito difícil, na história inteira, inclusive, a gente perceber a problemática do ego envolvendo esses indivíduos geniais, né? Porque sem este ego exacerbado, vamos dizer assim, né, a pessoa iria se auto-sabotar, certo? Isso, inclusive, é um problema na psicologia dos superdotados, tá? Muitos superdotados, eles se auto-sabotam e muitas vezes eles não conseguem, inclusive, levar à frente os próprios trabalhos, não conseguem terminar, não conseguem, mesmo sendo superdotados, porque eles se auto-sabotam. Então, basicamente, também podemos traçar em uma outra linha que é geralmente o superdotado que vai ter um determinado ego suficiente é que vai conseguir levar à frente aquelas outras coisas ali, aquelas outras habilidades que ele tem, certo? Ele tem que ter um ego suficientemente estruturado para que ele não sucumba ou ao meio, né, ou ante si mesmo, porque muitos superdotados são perfeccionistas e nessa ansiedade de perfeição eles não conseguem terminar as coisas, né? E ficam procrastinando e acabam não produzindo nada. Então, quer dizer, este ego ele vem justamente como um meio de estruturar essa personalidade, estruturar esses talentos também e então fazer com que ele seja capaz de algo maior sem que o meio ofereça algo negativo aí, ou seja, ele cria. O ego é uma espécie de resistência contra o meio, vamos dizer assim, né? E contra com a parte pior de si mesmo, né? Vamos dizer assim. Então, e aí eu trago nesse ponto 4 a ideia de que este ego ele vai fortalecer essa crença em si mesmo. Porque no final é preciso uma espécie de crença em si mesmo quando a gente quer produzir muitas coisas, né? Principalmente coisas mais elevadas dentro da cultura, dentro da ciência, etc, né? Então, sem essa crença em si, como se faria isso, né? Seria muito mais difícil, né? Ou talvez até impossível. E aí eu trago uma frase do Richard Wagner, o compositor, né? Em determinado livro, eu estou citando de cabeça, mas basicamente o que ele escreve é o seguinte, que o que diferencia muitos homens é a fé que eles têm em si mesmos. Ou seja, no final, o que vai determinar, né, você chegar no objetivo é a fé que você tem em si e naquele objetivo, digamos assim, né? Porque se você não tem isso, portanto essa crença em si mesmo, aliada a este ego suficiente, né, você não consegue chegar lá, porque tudo vai te destruir ali pelo caminho. O próprio Wagner é um exemplo disso. Depois estudem a vida dele, vocês vão ver que até exilado ele foi, né? Ele é endividado, exilado, não sei o quê, e no final ele consegue produzir tudo que ele quis. Então, assim, é só uma força extraordinária poderia produzir uma coisa dessa, né? Poderia produzir o que ele produziu, né? 15 óperas de 4 horas de duração cada uma, mais um teatro que revolucionou, né, toda a concepção, enfim, de palco, de tudo, né? E que está perdurando até hoje. Como eu disse lá no início, né? A exigência para o gênio é uma obra duradoura, né? O teatro do Wagner está... para você ir lá, você tem que comprar com muitos anos de antecedência o ingresso. Então imaginem isso, né? Você tem uma casa que toca lá suas óperas e que você tem que comprar o ticket com muitos anos de antecedência se você quiser ir, porque simplesmente estão esgotados, né? Então, quer dizer, isso, né, é uma relevância duradoura, né? Então, enfim, né, cabe, portanto, no conceito que eu estava também trazendo antes de gênio. Tópico 5. Então, tal crença, né, por outro lado, essa crença em si mesmo, ela pode ser uma ilusão ou não. E aqui a gente volta lá naquele primeiro exemplo do cara que às vezes ultrapassou esse limite, né, onde essa ilusão se tornou a própria estrutura psíquica do cara. E ele chega até o ridículo, né? Então, isso aí já é uma das limitações que ter-se-ia que impor, né? Ou seja, essa crença em si mesma, ela tem um limite, né? Porque no final todo mundo é um mortal, a gente vai morrer e vai virar uma caveira ali, né? Então você não vai passar muito disso também, né? Não interessa a sua crença, né? Então, com a sua crença em si mesmo, você pode fazer alguma coisa no mundo, mas você não vai poder também ir muito mais longe do que isso. Então não adianta também, né, ter uma ilusão de que você é um Deus superpotente e daí em diante. Você, no fundo, é um humano demasiado humano, né? Então, quer dizer, você tem que ter uma limitação ali, né, sobre si mesmo, né? E às vezes até um olhar mais irônico, mais cético, mais cínico sobre si, o que torna a vida mais leve, inclusive, né?
Então também essa egolatria, essa questão, ela não vai te fazer bem, né? Ela não vai tornar a vida mais leve. Ela vai tornar o seu fardo, às vezes, o seu fado, né? Às vezes um fardo, certo? Enfim, então tal crença pode ser uma ilusão ou não, essa crença em si. Tá? Depende da medida do talento ou da potência. E aqui eu trago Nietzsche, né? Onde ele exacerba aquela questão do ego no Et Homo, né? No seu último livro ali, que seria publicado em vida, né? Que é a autobiografia dele. Né? Então, por exemplo, nesse livro ele exacerba isso, nessa questão do ego, né? Literariamente, a fim de materializar sua desconfiança da humildade. Então ali ele está tentando quebrar valores, por isso que ele exacerba esse lado, né? Então o título dos capítulos são Por que eu sou tão bom? Por que eu escrevo livros tão bons? Né? Porque é assim, não, os títulos dos capítulos. Quem lê aquilo ali pega e fala assim, não, esse cara é um ególatra, um narcisista, ou sei lá o quê. Mas não é isso, né? O Nietzsche ele está expondo aquilo ali com uma pretensão muito específica, que é justamente a transvaloração dos valores. Né? E essa desconfiança na humildade, né? Porque no fundo esses grandes caras estão fazendo coisas porque eles se acham bons mesmo. Então, por que não colocar isso num livro também? Né? Por que não materializar aquilo que já está implícito ali na sua própria dinâmica de vida, né? Então, essa também é uma outra questão. E aí eu continuo. No seu caso, porém, ou seja, do Nietzsche, mesmo as partes mais ególatras não são mentirosas, ou seja, elas não são uma ilusão, pois expõe o que de fato ele era ou veio a se tornar. Né? Hoje, se a gente está falando do Nietzsche, é porque tudo que ele realmente falou lá, por que meus livros são tão bons? Não era mentira. Né? Ou seja, ele não tinha uma ilusão sobre si mesmo, ele sabia que os livros eram bons e, portanto, ele também pode escrever um capítulo ali dizendo isso, por que meus livros são tão bons? Ou seja, no caso dele, né, essa crença em si mesmo não era uma ilusão, certo? Mas poderia ser, porque ele poderia ser um mau escritor e aquilo ali não fazia sentido. No caso dele, não. Né? Então, ou seja, mesmo nesse caso ali, essa coisa do ego, ela fez sentido, no sentido de que ele tinha uma autoconsciência desse próprio ego, entende? Que nesse caso se tem um caso muito específico, muito interessante, porque você tem um caso de um ego exacerbado, né, que foi necessário para ele ser o Nietzsche, que foi, mas que ele tinha uma autoconsciência disso. E consegue materializar isso literalmente, filosoficamente, para continuar uma ideia de transvaloração dos valores que estava já lá atrás. Então, quer dizer, é muito interessante, né, quando isso se torna autoconsciente. E quando isso, inclusive, se torna autoconsciente, e aí esse aqui talvez seja, inclusive, uma das tarefas desse vídeo, né, mostrar que isso pode ser autoconsciente, a gente pode superar aquele caso primeiro que eu coloquei do cara lá, do ridículo. Ou seja, se você tem a autoconsciência desse ego, você não vai exacerbar ele o tempo inteiro. Logo, você não vai ultrapassar determinadas barreiras sociais e, portanto, não vai se tornar ridículo, né? Igual o exemplo lá do professor que eu disse, certo? E aí, número 6, a cultura tende à humildade enquanto valor em si. Vocês concordam que, né, principalmente depois do cristianismo, a humildade ela vem como uma espécie de valor em si, certo? No entanto, se a gente pensar bem, esse valor exacerbado da humildade, ele só beneficia os piores, né? Porque, na verdade, quando você está falando para os melhores serem completamente humildes, você está falando para eles descerem todas as regras de valores, né? Então você faz com que os próprios humildes, ou com que os piores, digamos assim, aqueles que não têm aqueles talentos, não têm nada daquilo, eles possam se elevar e se igualar, digamos assim, né? Então, essa questão da humildade, muitas vezes, ela é um instrumento moral dos que se deram mal para fazerem os melhores se rebaixarem, né? E podemos dizer, inclusive, né, que em termos aí, agora políticos, né, que a democracia é uma espécie de humildade passada política, né? Ou seja, ela é a humildade ou valores associados a isso, passados também a um nível maior, né, social e, portanto, passa a se estruturar enquanto algo endêmico, né, algo estatal, algo social, né, de grupos sociais, daí em diante. Né? Número 7. Este ego, então, ele permite essas pessoas, né, aqui nem precisamos falar apenas de gêneros, mas podem ser pessoas com uma inteligência maior, né, enfim, com mais talentos, etc., né,
isso permitiria essas pessoas a criar uma resistência contra a sociedade. O que é importante nesse caso, porque a sociedade, o que ela tenta? Sempre te apequenar, certo? A sociedade não quer que você se torne o melhor, que você se torne, enfim, né? Ela quer que você fique no nível dela, né? Ela não quer que você, por exemplo, escute músicas que são completamente distintas do que ela gosta. Ela não quer que você leia coisas que ultrapassem o nível que ela consegue ler, né? E daí em diante, né? Tudo isso a sociedade vai julgar o quê? Como presunçoso. Então, a pessoa que quer ouvir coisas mais complexas, que quer estudar coisas mais densas, que quer ler livros de grandes autores, etc., essa pessoa é o quê? Ela é presunçosa, né? Ela devia ser mais humilde, né? Mas o que a sociedade quer com isso? Te rebaixar o tempo inteiro, para que você fique naquele nível medíocre dela, certo? E ao contrário, então esse ego, essa crença em si, ela vai fazer com que você